O Lula disse que vai regulamentar tudo na internet. O que é estranho, porque venhamos e convenhamos, eles estão falando isso desde 2014 com o Marco Civil. Mas aparentemente nunca é o suficiente, eles sempre precisam fazer mais um pacote de lei para regulamentar a internet. Será que a intenção não é outra? Será que o objetivo final é se manter no poder? E será que o socialismo e os ideais do Lula são compatíveis com a liberdade de expressão? Bom, eu honestamente acho que não. Mas a gente tem que voltar no passado um pouco e se lembrar que, cara, o Lula, ele já esteve em uma posição de censurado, provavelmente, em algum momento da carreira dele, porque ele lutou contra a ditadura, né? Isso não tem dúvida que uma época ou outra ele deve ter tido o cu dele comido por conta de militar que queria censurar ele. Eu não duvido nada disso. Agora, desde Lula 1, esse cara vem tentando censurar alguma coisa. Aqui a gente tem em 2004, por exemplo, o governo envia uma proposta de criação para um Conselho Federal de Jornalismo, que é basicamente uma maneira de você punir jornalistas que, né, denunciam o governo. Obviamente, isso não passou à frente, os sindicatos dos jornalistas se uniram e falaram: não, a gente não vai deixar isso passar, né? Eles já perceberam que isso era absurdo e não permitiram. Querendo ou não, venhamos e convenhamos, entre Lula 1 e Lula 2, o cara não precisava de censura porque tava todo mundo a favor dele, ele tinha as grandes mídias, né? Ele teve o boom das commodities, foi tudo muito de boa. Foi tão de boa que ele pôde apontar e escolher uma pessoa específica para ser deixada ali no lugar dele, que foi a Dilma. Mas enquanto ele saiu até ele voltar ao poder em 2022, esse fenômeno que é a internet veio a explodir no Brasil, né? E ele entrou no Brasil com uma força tão grande que ele basicamente fez com que o impeachment da Dilma por meio do MBL fosse possível. Agora, com o retorno meio que quase implantado, forçado do Lula ao poder, é óbvio que o Lula vai tentar regulamentar a internet o máximo possível, e a gente tem aqui uma lista de um monte de regulamentações que aconteceram durante os governos. É o Marco Civil da Internet, a LGPD, que é uma porcaria. O governo pode vazar dado o tempo inteiro, não acontece nada com eles, mas se você é dono de empresa e vaza um número de celular, meu amigo, seu futico está, ó, comprometido. O ECA Digital, que foi a Lei Felca, do qual a gente falou, que basicamente vai soltar o Ítalo Santos, né? Parabéns! Parabéns, Felca, seu incompetente. Uma legislação penal que vem sendo sucessivamente atualizada para tipificar condutas digitais, o que, sejamos sinceros, eu ainda acho que grande maioria dos crimes que acontecem na internet, eles já são meio que cobertos por tipificações antigas, mas o legislativo precisa ser relevante, né? Então, deixa eles fazerem o trabalhinho deles, coitado. Deixa eles mudarem duas palavras na tipificação pra fazer de conta que se aplica à internet também. Já se aplicava à internet grande maioria dos crimes antes disso, né? A internet nunca foi terra sem lei, é um jargão mentiroso do caramba. Decisão do STF em 2025 que declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil e redesenhou o regime de responsabilidade de plataformas, sejam grandes ou pequenas. Ou seja, agora a plataforma, ela é responsável pelo conteúdo que é postado lá. Querer responsabilizar uma distribuidora pelo conteúdo que ela tá distribuindo, eu acho muito bizarro. Eu acho que é uma coisa que é basicamente porta para censura. E, bom, a gente pode até argumentar sobre isso, mas eu não vou ficar muito nessa nuance, até porque esse não é o meu foco. O meu foco é que o Lula ainda quer regular, ainda ele tá com ânsia, ele quer regular mais. Por que ele quer regular mais se basicamente a gente já tem tudo isso sendo feito? A gente tem essa reportagem da Gazeta do Povo, a estratégia socialista por trás da guerra de Lula contra a liberdade de expressão. Eu recomendo vocês lerem por completo porque é muito bom o que ele traz aqui, é muito interessante, mas eu vou pegar algumas partes que eu acho mais interessantes e a gente vai conversar sobre isso. Lula criou a Secretaria de Polícias Digitais, um órgão ligado ao Ministério da Justiça. A Secretaria de Polícias Digitais compete enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio na internet, em articulação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lula também criou um site de verificação de fatos com aparência inocente, cujo verdadeiro propósito era servir de base para exigir censura. Um verdadeiro Ministério da Verdade, direto de 1984, de George Orwell. Um livro muito bom, recomendo vocês lerem. Lula apoiou o projeto das fake news, que criaria penalidades financeiras severas para empresas de mídia social que recusassem a censurar notícias falsas. Qual que é o problema disso aqui tudo? Isso aqui tudo soa muito ok, pra ser bem honesto. Em algumas partes soa, faz sentido. Ah, lutar contra o discurso, contra o ódio. O problema é quem que tá escolhendo o que é isso. Quem que está definindo o que tá certo e o que tá errado. Quem que tá definindo o que é fake news e o que não é. É o governo?
Então, se é o governo, é o Ministério da Verdade. A realidade é que nem um país até agora conseguiu decidir corretamente quem que vai decidir realmente o que tá certo e o que tá errado. Porque, viemos e convenhamos, até a própria ciência esteve incorreta há muito tempo. E a gente ainda provavelmente vai descobrir que a ciência de agora, né, há 20 anos, a gente vai descobrir que talvez muitas coisas dela vão estar erradas. Então, quem tá aqui pra realmente dizer que a gente tá errado? Quem que vai definir que isso aqui realmente é uma extrapolação das liberdades individuais e que realmente a pessoa fez um discurso de ódio? Esse outro negócio do crime contra as honras que eu sempre bato na tecla não faz sentido. Você não tem direito de controlar a maneira com que as pessoas veem você e falam sobre você na internet. Se as pessoas acham que você é um pedaço de merda, as pessoas vão falar isso, indiferente de você querer proibir elas ou não. E essa questão de crimes contra a honra apenas cria distorções na liberdade de expressão, da qual eu digo, a gente aqui no Brasil não tem liberdade de expressão. Mas Lula e Moraes têm sido aliados próximos na exigência de censura. E o fim da liberdade de expressão é um primeiro passo crucial para a ditadura. Durante as eleições de 2022, o TSE de Moraes impediu o Grupo Jovem Pan, uma conglomeração de mídia, de discutir a condenação criminal de Lula por lavagem de dinheiro e corrupção. O TSE também censurou o jornal Gazeta do Povo por noticiar com precisão sobre o apoio de Lula ao ditador de Nicarágua, Daniel Ortega, que prendeu seus inimigos políticos, e o TSE obrigou as redes sociais a removerem 31 postagens da Gazeta do Povo e outras publicações sobre o apoio do governo Lula e Ortega. Isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer esse ano, mas eu tenho uma notícia boa pra vocês. O X vai lutar contra com bastante força sobre o governo Lula. A gente tá percebendo já que existe uma amistosidade. A gente já teve o lançamento de uma espécie de segundo Twitter Files que relata em detalhes cruciais como que o Alexandre de Moraes tenta censurar figuras norte-americanas, estadunidenses. E eu acho que esse ano eles não vão permitir coisas que nem isso aqui, tipo, você vai ser proibido de falar sobre as relações que o Lula tinha com o Maduro. Eu acho que esse ano eles vão tentar fazer isso do mesmo jeito, mas eles vão ser muito barrados por forças externas. O que, honestamente, eu quero que se foda, tá? Eu quero que se foda. Ah, é soberania. O Brasil não tem soberania. O Brasil não tem arma nuclear. A gente não tem soberania de jeito nenhum. Em outubro de 2022, antes do segundo turno das eleições presidenciais, o advogado de Lula criou um relatório alegando que apoiadores de seu oponente Jair Bolsonaro haviam criado um ecossistema de desinformações. Isso levou o TSE a acusar e censurar 55 indivíduos proeminentes, incluindo Bolsonaro, seus filhos, jornalistas e ativistas, e até criou uma força secreta policial, o Núcleo da Inteligência, para supervisionar o processo de censura. Completamente bizarro, cara. Completamente bizarro o fato de que a gente teve isso acontecendo. Não importa se você gosta ou não de Bolsonaro. Eu detesto o Bolsonaro, mas eu não acho que isso nunca isso deveria ter acontecido pra ele, porque isso basicamente o entrega legitimidade. O compromisso de Lula com a censura é profundo. Em fevereiro de 2023, Lula enviou uma carta à Unesco defendendo a censura. Em janeiro de 2024, Lula disse que a liberdade não é uma autorização para espalhar mentiras sobre as vacinas nas redes sociais. Isso aqui é muito interessante, porque na época das vacinas, foi lançada muita notícia errada, né, Lula? Foi lançada muita notícia falsa, muita notícia sem pensar, né, Lula? Que agora está sendo desmentida por outros governos. E agora? Qual dos dois que tá certo? Hein? A censura do passado, que se dizia que estava certa porque tinha a figura das autoridades, ou agora as pessoas que estão desmentindo aquelas notícias falsas sobre as vacinas? Levanto as minhas mãos, não vou comentar nada sobre isso. Em março daquele ano, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que seu ministério estava preparando legislação para regulamentar as redes sociais. E, no início deste mês, em resposta às revelações dos Twitter Files Brasil, o advogado-geral da União, AGU, de Lula, disse que no X, é urgente regular as redes sociais. A paz social é inegociável. Eu tenho um livro aqui chamado Liberdade, Liberdade, e eu percebo que os juristas eles têm uma ideia de que o controle da liberdade de expressão, ou seja, a censura, é basicamente uma ferramenta do governo para manter a paz social entre as classes. Eu acho esse argumento muito distorcido, certo? Porque quem é você para decidir como que as pessoas vão se comportar? Quem é você para dizer que as pessoas podem parar de sentir raiva ou começar a sentir raiva de outros grupos de pessoas? Você é apenas o governo. Você não tem a prerrogativa de dizer como que as pessoas podem se sentir. E você proibir as pessoas de se expressarem na internet
só inflama o problema. Só vem mais efeito Streisand por conta disso. Quarta-feira, o Lula escreveu num post do X que sugere fortemente que seu governo fará pressão por legislação da censura para contrabalancear o impacto da liberdade de expressão permitida na rede social. O extremismo da direita que se dá ao luxo de permitir que um empresário americano que nunca produziu um pé de capim nesse país, cara, que opinião de velho. Que opinião de. Ai, cara, isso é muita opinião de velho, cara. Nossa, nunca produziu um pé de capim nesse país, né? Ah, vai falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros que estão só censurando meus companheiros, estão só censurando um pouquinho. Qual é? Qual é, Elon Musk? Você nunca fez um capinzinho, você nunca olhou um capinzinho. Vai tomar no. Eu vou ter que cortar essa parte inteira do vídeo de tanta merda que eu falei. Quanto ao discurso de ódio, ele é melhor tratado publicamente e abertamente, buscando humanizar grupos demonizados por mais de 3 décadas. Um músico de blues negro chamado Daryl Davis interagiu até mesmo e fez amizade com membros da Ku Klux Klan, o famoso grupo de ódio racista. Davis também é famoso por perguntar aos membros do KKK se eles o odiavam. Inicialmente, disse Davis, eles achavam que você não é branco, é inferior, e que os negros têm cérebros menores. Somos incapazes de realizações maiores, Davis disse, que um membro do KKK lhe disse. Bem, todos sabemos que todos os negros têm dentro de si um gene que os torna violentos. Davis que estava dirigindo se virou para ele e disse: Espere um minuto. Eu sou uma das pessoas mais negras que você já viu. Eu nunca roubei um carro ou fiz um tiroteio. Como é que você explica isso? Ele nem sequer parou para pensar sobre isso e respondeu: Seu gene está latente, ainda não se manifestou. Davis replicou: Bem, sabemos que todos os brancos têm um gene dentro deles que os torna assassinos em série. Me dê o nome de 3 assassinos em série negros. O membro da KKK pensou a respeito e não conseguiu dar nome. 5 meses depois, por causa dessa conversa, ele deixou a KKK. Sua túnica foi a primeira túnica que colecionei. Cara, história muito massa. Eu já li um pouco sobre esse cara, ele é muito foda. E ele basicamente fez amizade com essas pessoas extremas e ele conseguiu, por meio do diálogo livre, da liberdade de expressão que foi dado a ele, né, a desmantelar esse grupo. E a KKK hoje em dia, cara, ela é um grupo de fundo de quintal por conta desse tipo de pessoa. E o que eu digo pra vocês? A gente tem que expor e a gente tem que permitir com que essas pessoas extremas falem, dialoguem e apareçam na internet. Porque enquanto eles não aparecem, eles estão em fóruns escondidos, eles estão falando entre si, eles estão criando aquela bolhazinha e aquela bolhazinha não tem ninguém se metendo lá dentro. Não tem ninguém se infiltrando lá dentro. Porque ninguém sabe que elas existem. Mas eles ainda existem. Não é porque o governo proibiu uma ideologia que ela vai deixar de existir. E pessoas que nem essa, elas fazem um serviço imenso na nossa sociedade. Só que sem liberdade de expressão, a gente não tem como esse tipo de pessoa se infiltrar nesse tipo de grupo e conseguir desmantelar a ideologia dessas pessoas. E é por isso que a liberdade de expressão é necessária. O socialismo é fundamentalmente incompatível com a liberdade de expressão e a democracia. Observam muitos sobre o socialismo e o comunismo, onde o governo controla todos os negócios e empresas, ele deve reprimir críticos que se opõem a ele. Democracia e socialismo não têm nada em comum além da palavra igualdade, disse Alex de Tocqueville. Mas observe a diferença. Enquanto a democracia busca igualdade na liberdade, o socialismo busca igualdade na restrição e servidão. O economista Hayek, em seu livro Caminho da Servidão, argumentou que o estadista democrático que propõe planejar a vida econômica logo será confrontado com a alternativa de assumir poderes ditatoriais ou abandonar os seus planos. A razão para isso é que, à medida que o planejamento central falha, os governos socialistas devem reprimir seus críticos e esse tem sido o histórico de todos os governos verdadeiramente socialistas, ao contrário de estados de bem-estar social-democratas pelos últimos 10 anos. Então, eu quero que vocês olhem isso pelo real mérito deles. Não se deixem enganar porque tem nome de escritores liberais aqui no meio. Olha, por exemplo, do Brasil. À medida com que o Brasil veio piorando, à medida com que a esquerda veio perdendo o poder institucional, o STF se tornou um tentáculo super poderoso, um tentáculo que tenta censurar todo mundo que pode, e à medida com que a esquerda perde poder, parece que esse tentáculo tenta cada vez mais bater contra a direita. E isso é basicamente uma representação do que está acontecendo e é explicado perfeitamente aqui. Os governos vêm perdendo poder por conta dessa questão da administração central não ser tão eficiente assim, eles não tiveram uma administração boa, mas porque eles não querem sair do poder, porque eles não querem perder o controle, eles começam a censurar, eles começam a proibir com que veículos de mídia falem sobre o governo, eles começam a desligar a internet totalmente no país, como o Irã fez, e assim
a gente vai vendo esse avanço e essa evolução da censura. Por isso que esse é um dos anos mais importantes. É essa a razão pela qual eu voltei com esse canal com tanta força, é porque a gente precisa batalhar contra a censura esse ano. Se você acha que esse vídeo foi útil até agora, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que vai aproveitar bem desse vídeo, porque a gente precisa informar mais pessoas sobre o que vai estar acontecendo esse ano, para elas estarem prontas para lutarem da maneira correta.